Hoje é feriado, né? O que você está fazendo aí? Então, a gente não tá seguindo essa semana, porque já estava tudo programado, mas teve muita empresa, eu conversei com alguns amigos, assim, muita empresa não conseguiu fazer, né, É, o feriado nesse momento. na área financeira, então, quase todo mundo. Continuou, né? Oi, Joel, bom dia. Joel entrou. Já temos 16 pessoas na sala, tá? Só para vocês saberem. Tá me ouvindo, Joel? O seu microfone tá no mudo. Agora não está mais. Agora foi. Não estou Agora vendo a foi. minha imagem. Espera aí, eu queria ver a minha imagem para ter certeza de que estamos. Acho que a câmera está bem ajustada aqui. Ah, eu só vou ver minha imagem quando começar, será? Não, Ele, está vendo aí. Eu estou vendo a sua imagem e estou vendo a minha. Ah, curioso. Então é um zoom Você normal. consegue ajustar no Speaker View. Ah, tá. Então acho que Tá? eu não participei ainda de. Cada um é de um jeito, né? A gente estava falando agora. Eu sou a Pamela, vou fazer a abertura, tá? Abertura e Tudo bem, encerramento. Pamela? E tudo, e você? Tudo bem? Bem. Guilherme, bom dia. Obrigado pelo convite, hein? Você vai bem? Tudo ótimo, obrigado. Cara, você é o cara mais importante aqui, bicho. Tá fraco, hein? Não, mas nem acho que eu sou, não. Mas vamos lá. Não, cara, você tem 45 milhões de caras que você está resolvendo os problemas dele aí, bicho. Imagina Ah, você. não. Esse é que é o problema. Tem 45 minutos, cara, que eu não estou resolvendo o problema. Tá sim, tá sim. Podia ser muito pior. É, Como é que tá o não, German? acho que sempre podia ser pior, né? Olha, o Guerra é um guerreiro, rapaz. Ele está incansável. Incansável. Não tem sábado, não tem domingo, num ritmo Kanamura tá assim. aí também, né? Você sabe que Bom não, dia. o Kanamura saiu um Saiu? pouco antes da epidemia. Um Ah, pouco do surto acontecer. Ele ficou um ano e pouco e aí resolveu voltar para um outro plano dele lá, saiu. E entrou o Tayar, que era do sei quem é. Encontro, mas o Tayar pegou Covid, cara. Foi um dos Não casos que diga. pegou. E aí ele se afastou um pouco, resolveu não ficar na Secretaria Executiva e entrou Eduardo Ribeiro. Eduardo é um médico um pouco mais jovem, já fez carreira ali na Secretaria de Estado e já foi, inclusive, secretário adjunto uma época. Então ele voltou para já foi secretário adjunto do município, já foi do Estado por um período interino e voltou agora adjunto do Estado. Então, Jimmy. Desculpa interromper, gente. É que o Jimmy entrou na sala, a Lívia também. eu só queria Então, conseguir ver a minha imagem. Não sei se tem alguma coisa que eu possa apertar aqui, para eu poder ver só se está, entendeu? Você não tem Ou tá, lá teu o tá, speak, tá perfeito, mas você consegue ajustar no nas speaker opções de view? visualização. Lá em cima, do e lado ele direito. Speaker view. Não aparece? não tem esse botão para mim. Vamos lá. Em Opa, cima. Jimmy, tá ouvindo? Tudo bem, bom dia. Bom Acho que, Joelho. acho dia. que, acho que a gente tem que atualizar o. Eu também estou com esse problema no Zoom. Que tem uma É, versão aí mais nova, melhor talvez um atualizar. update. Bom dia É aí a rápido. todos, tudo bem? Bom dia, Jimmy. Tudo. Bom A dia, pessoal, Oi, atualização é também. tudo bom? fácil. Oi, Lívia, bom Lívia, dia. Sua Bom Eu vou câmera, dia. atualizar aqui. Eu vou a sua atualizar. câmera nem é do Jimmy, então. Agora a Lívia apareceu. Então, Bom dia, pessoal. Bom em dia, bom teoria, o dia. meu Zoom tá só como abrir aqui, não tem opção de E a atualizar, minha não. câmera agora? Ainda não está aparecendo, mas ela está aparecendo como se tivesse aberta, porque ela É, não está com o risquinho, só que deixa eu não. ver, talvez, eu estava num call com o Teams, espera só um segundo, deixa eu encerrar o Teams para ver se é isso. Tá. Na Vamos ver. entrada, Joel, vai lá e atualiza o software. Tem lá Não, uma. não atualizou. E agora? Agora Ah, sim. Aí, agora foi. Agora Ah, está sim. numa espera, praia, que delícia. não tô. Espera aí que eu preciso ajustar. Eu Tá vou frio tirar na isso aqui. praia, Jimmy.
Espera só um pouquinho, deixa eu tirar esse fundo aqui. Eu adoro esse Não, fundo. pode deixar o fundo. Pode deixar, não tem problema nenhum. Não, é que ele tava aqui que eu tava enchendo o saco. Pronto. Na verdade, estou no campo. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Agora Bom dia. sim. Tudo bem? Bom dia. Não sei o que eu fiz, mas agora eu consigo me enxergar aqui. Que bom. Estou enxergando você também, Joel. Tá tudo certo. Eu sou a Pamela, para quem não me conhece, eu vou fazer a abertura e o encerramento, tá? E vou deixar vocês, a gente vai ter de 40 minutos a 1 hora. Quando faltar 10 minutos para as 11, eu vou entrar só para avisar que está faltando esse tempo. Daí vou pedir para vocês irem finalizando as respostas. Boa. Guilherme também. Pessoal, eu sou o plantonista aqui, tá? Eu sou o plantonista. Fechado. E é isso. E eu vou iniciar só quando tiver às 10 horas mesmo, para a gente deixar bem pontual. Se quiser, a gente já tem 37 pessoas na sala, para vocês saberem, mas se vocês quiserem irem conversando, se atualizando aí. Legal. Então não está aberto ainda, não é isso? Não, ainda Está não. aberto para as pessoas entrarem, ainda não está sendo transmitido ao vivo, ele já está sendo gravado. Exato. Mas a gente É vai assim, ó. transmitir ao vivo no... Deixa eu fazer um overview aqui rapidinho. Gente, Claro. como eu falei para vocês, eu gostaria de fazer uma live bem ortodoxa, não ortodoxa, tá certo? Uma coisa bem informal. Um pode fazer pergunta para o outro. Se alguém tiver alguma dúvida do que o outro está falando, levanta a mão. Enfim, eu vou interceder sempre que eu precisar. E vamos tentar cumprir os tempos, tá certo? Olha, o protagonista aqui não somos nós, né? Não temos que falar sobre o nosso currículo, sobre... O que importa é a empresa, o produto, a carga que ela está recebendo nesse momento, enfim, dramático que a gente vive, e principalmente como é que as vossas operações estão funcionando nesse momento de grande impacto, tá certo? Sempre que eu tiver aí uma... Eu falei que ia ter pouco tempo, o Joel já foi embora. Você vê como é que é? Enfim, eu vou começar pela Lívia, tá? Depois eu passo para o Jimmy e depois passo para o Joel. Esses 5 minutos iniciais, tipo pitch, tá? Vamos fazer um pitch sobre... Eu vou falar um pouquinho, eu vou apresentar vocês, vou falar um pouquinho sobre o que vocês representam para já economizar tempo e já chamo vocês para fazer a operação. Totalmente free para vocês intercederem quando acharem... Mas deveria ser mais perto? Não deveria. Tá bom. Tá ok. Fazer uma consultoria aqui, Guilherme, desculpa, vai lá. Fica tranquilo. Você está bem, Joel, fica tranquilo, você está bem. Você não parece que está gerenciando 46 milhões de paulistas. Pelo amor de Deus, não me fala isso, que eu vou ficar desse tamanho, rapaz. Porque a gente se sente... Cara, você é o cara mais responsável aqui. A sua carga é muito maior que a nossa. Vai virar uma sessão de descarrego, porque o pessoal vai sair deprimido, porque é tão frustrante, tanta coisa que precisa ser feita e a gente não consegue, que eu não queria entrar por esse viés, não. Mas se você levantar muito, eu vou ter que puxar para baixo. Não, eu não vou levantar, não. Fica tranquilo. Eu vou só fazer um overview da coisa e mostrar que... Bom, então nesses 5 minutos a gente mostra como é que tem sido esse enfrentamento e como é que ele impacta. Eu chamo de impacto ou turbina. Isso. Tem coisa que impactou e tem coisa que turbinou. Impacto tecnológico, tá? Eu não estou preocupado sobre o impacto clínico lá na ponta, sobre o impacto médico. Eu quero saber quais são os problemas que vocês elegeram. Eu sei que tem vários projetos tecnológicos que vocês elegeram, como o projeto da medicação, enfim, todos esses. Você escolhe aqueles que você achar mais interessantes. Depois nós vamos fazer uma pergunta sobre alguns deles. Vamos trocar as perguntas entre eles. Mas esses 5 minutos iniciais é onde o pessoal vai embora, ok? Não vai não. Presta atenção, é onde o pessoal vai embora. Eu tenho larga experiência em live. Os 5 minutos iniciais... Que responsabilidade que você me deu, então, né? Comentando, tá bom. Lívia, você é a nossa âncora. Posso fazer a abertura, gente? Já deu 10 horas, tá? Esses 5 é para a gente falar do impacto e do turbinado, certo? É o inicial. O conteúdo vem aí no 5. Né? Isso. Depois a gente vai trocando bola em cima disso, tá bom? Depois vira bate-bola, ok. Ok?
Se vocês puderem deixar no mudo o microfone enquanto não estão falando, só para não ter interferência, fica melhor, tá bom? Mas a câmera deixa ligada, pode deixar ligado 100% do tempo. Então, vou começar, vou dar bom dia para todo mundo que chegou aqui. A gente já está com 76 pessoas na audiência. O meu nome é Pamela, eu faço parte do time de conteúdo da Informa Markets, que é a empresa responsável pelos maiores eventos do setor de saúde, como a Feira Hospitalar, o Saúde Business Forum, o Healthcare Innovation Show e também pelo portal Saúde Business. Maio é o mês da Hospitalar, e tradicionalmente, a essa altura do ano, a gente estaria recebendo todos vocês no pavilhão. O ano passado, a gente teve mais de 60 mil pessoas presentes, e a gente não poderia deixar passar esse momento em branco. Então, a gente decidiu juntar virtualmente e reforçar o comprometimento de unir pessoas e organizações durante um período tão difícil para todo mundo. Começamos ontem uma série de webinars e conversas com grandes nomes do mercado da saúde brasileira. Cada dia segue uma linha temática. Ontem a gente teve engenharia clínica e hoje o tema é tecnologia. Agora às 10, o nosso webinar é sobre inovação e startups, como as pandemic techs vão impactar o futuro da saúde. E à tarde, às 17, falaremos sobre o impacto da fragmentação de dados no contexto da Covid. Você consegue conferir a programação completa no site da Hospitalar e no portal Saúde Business, além de todas as nossas redes sociais. A gente está transmitindo aqui no Zoom e também ao vivo no canal da Hospitalar no YouTube. E após, as gravações ficarão disponíveis tanto no canal da Hospitalar como do Saúde Business no YouTube. Então, eu gostaria de agradecer a participação. A gente vai ter a moderação hoje do Guilherme Hummel, que é o consultor do nosso congresso da RIMS. O Jimmy Ayubi, o head de produtos da Teladoc, Lívia Cunha, CEO da Coco Health, e o Joel Formiga, que é coordenador de inovação digital na Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Muito obrigada. A apresentação, a discussão vai durar entre 40 minutos a 1 hora. Obrigada a participação de todos. Podem começar. Bom dia a todos, bom dia aos nossos convidados. Obrigado pela paciência, pela destreza de estar conosco aqui. Obrigado por todos os que estão aqui nos assistindo. A gente vai tentar fazer uma webinar bem novo, bem não ortodoxo, para tentar fazer com que vocês tenham o maior nível de informação. O protagonista aqui, eu sempre digo, o protagonista não somos nós. Os protagonistas são nossos produtos, as nossas ofertas, os projetos que estão em andamento e vocês. Eu não sou médico, sou engenheiro mecânico, trabalho há 20 anos na área de Digital Health, tenho 5 livros escritos sobre isso, enfim, não vou gastar muito mais tempo sobre isso. Eu sou o coordenador e curador do RIMS Hospitalar Forum, que, como disse a Pamela, devia estar acontecendo essa semana, e houve aí um pequeno incidente de percurso que adiou tudo para o semestre que vem. Eu aviso os nossos convidados que um pode fazer pergunta para o outro, levanta a mão, intercede, enfim, tudo disruptivo. A gente está falando sobre inovação o tempo todo e tem que fazer um evento disruptivo, tá certo? Então, e principalmente na questão dos tempos, tá? Vamos tentar ser o mais síntese, fazer um pitch de cada sessão de vocês, para a gente conseguir dar espaço para as perguntas e fazer a coisa acontecer. O alvo principal do evento são as que a gente chama de Pandemic Technologies. As Pandemic Technologies são as tecnologias que existem no mundo, que estavam perdidas por algum canto por aí, e de repente elas emergiram no ambiente da Covid. São tecnologias que não normalmente são inovadoras, não normalmente são disruptivas, mas elas, de uma forma ou de outra, elas passaram a ser de grande importância na cadeia de saúde mundial. Como, por exemplo, a telemedicina, os sistemas de georreferência, que estavam esquecidos, cada um no seu canto, e passaram a ser fundamentais na Covid. Eu vou dar um exemplo de uma tecnologia pandêmica só para contextualizar, uma coisa bem rápida. Uma empresa americana chamada ResMed, de telemonitoramento, ela tem uma aplicação, já lançada há alguns anos e tem sucesso na Europa, nos Estados Unidos, que chama-se HairView Ventilation. Ela até mudou o nome para ser Hair for Respiratory. Imagina por que ela mudou isso. O que ela faz, Jimmy? Ela capta os sinais vitais de cada ventilador, de cada aparelho de respiração, ok? Leva para a nuvem, seja de um hospital, seja de uma cidade, seja de uma região, seja de um país,
e faz com que as pessoas que estão cuidando daqueles pacientes tenham acesso imediato aos sinais vitais do respirador, faz com que os gestores epidemiológicos façam acesso ao conteúdo que tem lá dentro e possam projetar e programar as suas UTIs, e façam que a pesquisa seja muito mais efetiva e muito mais rápida para tirar as suas conclusões. Esse HairView Respiratory tem alguns lugares aqui no Brasil que já estão usando, mas estão usando localmente, estão usando centrados em hospitais, em rede de hospitais. De repente, eles estão entrando em todos os lugares. A Índia tem um grande sistema em nuvem dessas redes controladoras. O que eles controlam? Eles só controlam, eles não controlam o prontuário eletrônico, não controlam, eles só controlam os sinais que aparecem nos ventiladores pulmonares, tá certo? Esse é o grande X. Isso aí estava esquecido, ninguém estava pensando muito que isso seria um grande divisor de águas e passou a ser. Então, esse é um exemplo de tecnologia pandêmica que veio à superfície num ambiente de grande catarse e de grande caoticidade, ok? Eu vou começar com a Lívia, que é a nossa lady, sobre o Cook Health. Vou dar para ela 5 minutos. Vocês vão ter 5 minutos iniciais para fazer as suas graduações. A Informa vai pagar uma viagem para Caracas, de ida e volta, se vocês conseguirem manter o tempo, tá certo? Quer dizer, um resort maravilhoso na Venezuela para vocês, se vocês conseguirem cumprir o tempo, tá bom? Lívia, o teu negócio passou de ser de fundamental importância no ambiente de patologia crônica, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes publicou recentemente um dado muito interessante de que 65% dos pacientes não cumprem os critérios de medicação, não cumprem os procedimentos mínimos para sua cronicidade, né? No mundo tem várias pesquisas. A Universidade de Berkeley fez uma pesquisa recente que diz entre 57% das mulheres e 44% dos homens, eles não cumprem os seus critérios de medicação quando você tem comorbidade, quando você tem mais de uma morbidade. Quer dizer, a aderência à medicação é baixíssima. E, recentemente, a última pesquisa que eu vi, da American Medical Association, mostra que, num estudo randômico que eles fizeram com 2.200 pacientes, eles prescreveram um medicamento e 87% foi aderência. A aderência foi muito alta. Mas aí eles prescreveram, para o mesmo número de pacientes, mais de 3 ou 4 medicamentos. E a média caiu para 36%. Isso é uma catarse em termos de resultado clínico, tá certo? E é óbvio que todo mundo passa por isso. Nós passamos por isso. Todo ser humano, como eu já cansei de falar, é irresponsável, é mentiroso, é fake, adora mentir para a família, mente para o médico, mente para si mesmo. E o negócio do Cook Health tem muito a ver com isso, ajudar o paciente a manter critérios administrativos sérios e organizados no consumo, na ingestão de medicamentos. Mas vou deixar que ela explique o resto. Seus 5 minutos, Lívia. Legal, obrigada, Guilherme. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo virtualmente. Como eu já falei, a saúde não para. Eu acho que a hospitalar é sempre uma oportunidade que a gente tem de discutir temas que são extremamente relevantes e não poderia ser um tema mais diferente do que esse, que são as pandemic techs, né? Que até onde eu sabia, eu era uma health tech e agora a gente está tendo outros nomes por aí por conta da necessidade, né? Então, vamos lá. Bom, Guilherme, eu acho que esse ponto que você trouxe, ele é super relevante, ele sempre foi um ponto super relevante, que é a falta de adesão dos pacientes ao tratamento, né? Eu sou filha de médico, então acompanhei muito essa rotina. Lá atrás, eu tinha uma visão para a Cuco de que a jornada de tratamento, ela poderia ser uma jornada muito diferente, né? Então, eu sempre imaginei que o digital faria muito parte dessa jornada, desde há 4 anos que eu comecei a Cuco. Mas antes da pandemia, isso era uma visão que parecia muito longe, né? E agora a pandemia, ela acelerou muita coisa nesse modelo para que a gente pudesse ter uma jornada mais digital. E quando eu falo de jornada digital, a Cuco é uma empresa de cuidado digital. Então, o que a gente faz é cuidar de pacientes para que pacientes sigam seus tratamentos, e nesse momento é fundamental que eles sigam não só
pelos resultados que eles precisam ter no tratamento, mas principalmente para deixá-los longe de um hospital, né? Então, eu acho que quando o paciente não segue o tratamento, ele tende a ir buscar serviços de saúde presencialmente. E hoje em dia, né, esse buscar serviços presencialmente é um ponto muito crítico, né? A gente percebe que os pacientes estão até deixando de procurar o hospital. Então, como que a gente faz como um cuidado digital, né? O Cuco como aplicativo, sendo uma enfermeira digital, a gente precisa ajudar esses pacientes a seguirem seus tratamentos corretamente e a gente precisa também fazer com que os médicos que acompanham esses pacientes possam ter um feedback de como eles estão evoluindo, já que eles estão se encontrando com uma menor frequência. Mas aí, esse business do Cuco, ele já era um business muito focado em adesão. Com a pandemia, a gente conseguiu dar 2 outros passos, que eu falo que é um passo anterior à adesão, que é a parte de acesso, né? Então, hoje a gente está tendo um desafio no mercado também, que é a dispensa das amostras, por exemplo, dos médicos para os pacientes iniciarem tratamentos médicos. Então, como que a gente está fazendo isso? A gente fez algumas parcerias importantes, que o médico tem o estoque virtual dele, ele pode fazer a liberação de início de tratamento para o paciente e o paciente, pelo aplicativo Cuco, consegue retirar essa amostra, que na verdade é uma primeira caixa, na farmácia, né? Então, a gente antecipou esse pilar de acesso, que é um pilar fundamental também para contribuir na adesão ao tratamento. A gente está trabalhando com adesão ao tratamento e agora um outro passo, que é um passo próximo a esse, é que a gente está ajudando os pacientes a recomprarem os seus medicamentos sem sair de casa também. Então, aquela jornada do Cuco, que era a jornada intermediária de adesão, ajudando o paciente no dia a dia a aderir e trazendo dados para o médico, com esse acelerada da pandemia, a gente conseguiu trazer outros 2 pilares que são fundamentais, que é o acesso ao tratamento, a adesão e a continuidade desse tratamento também, né? Então, eu acho que como jornada na visão da Cuco, a pandemia ela foi um fator muito importante para acelerar o nosso roadmap. Mas a Cuco é B2B, ok? A Cuco é B2B, nós trabalhamos com a indústria farmacêutica e com hospitais. Então, hoje, como que funciona, né? A indústria farmacêutica contrata a Cuco para ser... Dá um exemplo. Vamos lá, legal. A gente tem um projeto de artrite reumatoide, por exemplo, né? Como que funciona esse projeto? Hoje, os pacientes que estão diagnosticados com artrite reumatoide, eles recebem a orientação do médico para que eles façam uso do aplicativo Cuco. Então, o médico, ele prescreve o medicamento e ele prescreve o aplicativo Cuco para o paciente faz o download do aplicativo, ele faz o onboarding dele dentro do aplicativo, lá dentro ele tem uma série de atividades relacionadas à artrite reumatoide, que a gente ajuda ele a cumprir, e depois que ele cumpre esses protocolos relacionados à artrite reumatoide, a gente devolve esse dado para que o médico saiba na próxima consulta como o paciente evoluiu em relação ao tratamento que ele precisa fazer. Seja sim em relação aos medicamentos, mas também aos controles específicos da patologia, né? Então, nada mais é do que um cuidado digital. É você ajudar as pessoas quando elas estão sozinhas e trazer dados para que os médicos consigam entender como o paciente vem evoluindo. E aí, Guilherme, esse momento de cuidado digital, a gente está lançando um novo projeto agora voltado ao cuidado digital da Covid, né? A gente começou a receber muita demanda das empresas sobre o cuidado dos seus colaboradores. Então, a gente está lançando um projeto novo, que é um projeto que a gente fez uma parceria muito importante, que a gente vai ter uma estrutura de testagem acoplada à nossa plataforma digital e a gente dá um plano de testagem para os colaboradores. Eles executam o seu plano de testagem, né, fisicamente também dentro do Cuco, coletando alguns sinais que a gente precisa coletar, e a gente traz esse dado agrupado para que os gestores consigam gerenciar a retomada de uma forma segura. Você entra dentro do clinical trial, é isso? Quer dizer, você entra dentro da especificação de uma farmácia, de uma indústria farmacêutica. Na verdade, este projeto que eu estou falando de Covid, ele é um projeto voltado para as empresas. Então, ele é um cuidado digital da Covid, né? Okay. Então, ele tem algumas etapas. Quando eu estava falando do projeto de artrite reumatoide, ele sim é um projeto voltado para a indústria. Então, hoje, a Cuco, com a pandemia, antes da pandemia, a gente trabalhava com indústria farmacêutica, programas de adesão ao tratamento. Agora, a gente está trabalhando com a indústria farmacêutica com acesso, com adesão e recompra dos medicamentos, e com as empresas, grandes empresas, com uma plataforma de cuidado digital para a Covid-19.
né? Então, eu acho que acelerou muito, assim, para fechar, um roadmap que a gente tinha aí nos próximos 2 ou 3 anos, a gente trouxe em 2 meses, né? Eu acho que está acontecendo isso com todo mundo, mas é super incrível ver essa transformação. Eu sou completamente apaixonada pelo setor de saúde nessa linha de transformação digital, então eu confesso que está sendo super animador passar por essa jornada. A gente volta nesse projeto daqui a pouco, esse projeto novo de testagem, que ele é extremamente interessante. Jimmy, eu vou passar para você. Jimmy, no dia 13, acho que na terça-feira passada, a Dow dos Estados Unidos, a Bolsa de Valores americana, caiu 500 pontos no último dia, no único dia. Uau, 500 pontos. Mas tinha uma empresa que estava flat, uma empresa que estava ali suavemente navegando com $188 por ação, e era a Teladoc. A Teladoc é um fenômeno, e ainda mais um fenômeno depois da pandemia. Quer dizer, está em 130 países, fala 30 idiomas diferentes, tem 50 mil médicos na sua plataforma, uma carteira, segundo a informação que eu tive, nos últimos 3 meses, no último trimestre, quer dizer, nesse trimestre que passou, vocês agregaram 6 milhões de novos pacientes cativos, pagantes dentro da plataforma, o que deve somar aí alguma coisa em torno de 40, 50 milhões de pacientes. Então, eu estou falando de uma empresa de capital aberto, que já é uma das maiores do mundo. Me conta em 5 minutos, se você quiser ir para Caracas, em 5 minutos, como é que você consegue fazer essa navegação turbulenta, né? Quer dizer, os 3 que estão aqui, inclusive a gente vinha, como a Lívia falou, a gente vinha em navegação de cabotagem, tá certo? Vinha navegando do lado do litoral, se houvesse alguma coisa, a gente parava num porto e vamos que vamos. Como aconteceu em fevereiro a pandemia, eu tenho imaginado que vocês 3 tenham caído dentro de uma real absurda. Me conta do teu caso. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos, Joel, Lívia e aos participantes. Obrigado pelo convite. Lívia perdeu, tá? Só para avisar, perdeu a passagem para Caracas. Se atrapalhou, mas ela perdeu. Bom, ela ganhou, você não sabe, rapaz. Ela ganhou só de ida. O pior você não sabe, que quem passa do tempo não é uma semana, são 2 semanas de Caracas para quem passa. Não, eu fiz de propósito para perder mesmo. Não falei, tá? Começou agora. Bom, é um baita desafio. Você já perdeu 30 segundos com essa explanação, com essa retórica. Vamos lá. Não, tem sido um baita desafio mesmo para a Teladoc. Na verdade, a gente já vinha nesse ritmo acelerado desde março do ano passado, quando a gente assumiu o desafio de lançar uma nova plataforma no mercado brasileiro. Na ocasião, a gente optou, eu de fato montei um projeto para que a gente não tropicalizasse a license plataforma americana, né, e montasse uma 100% nacional, haja vista que a experiência do usuário americana e europeia é muito diferente da nossa. Esse projeto foi aprovado pelo board americano e a gente conseguiu montar, tirando a Espanha e os Estados Unidos, as únicas outras esteiras de tecnologia que existem nos mais de 20 países hoje que tem escritório Teladoc ao redor do mundo. Conseguimos essa autonomia e desde lá a gente vem acelerando muito. A única coisa diferente que a gente fez a partir de fevereiro foi criar uma jornada específica para a Covid, e aí a gente optou por lançar o aplicativo já antecipar o lançamento da plataforma e do aplicativo focados na jornada Covid. O que a gente tem notado aí, falar pouco de Teladoc, acho que se apresentou bem, a Teladoc é a maior empresa de telemedicina no mundo. O que a gente tem, o que de fato eu tenho notado é que a luta do Covid, né, contra a Covid-19 é uma luta desigual em países de primeiro mundo e, por exemplo, como nós agora no país de terceiro mundo, né? Envolve uma série de questões, uma delas é o grande desafio de regulamentação e limitação, né, de acesso a plataformas tecnológicas. E esse tem sido aí o nosso drive desde março do ano passado. Quando eu iniciei esse projeto, a primeira coisa que a gente fez na fase estratégica foi definir as personas do Brasil, e não da saúde suplementar, não da saúde privada.
Então, a gente entendeu as pessoas da população brasileira, dos 210 milhões de habitantes, né, no nosso território, e a partir daí a gente iniciou o projeto de desenvolver... São as pessoas? E como são essas pessoas? Me dá um perfil rápido. Tá. Que diabos são essas pessoas do perfil brasileiro? 4 pessoas a gente conseguiu, de fato, classificar. O mais legal de todos é que todas elas, o primeiro aplicativo mais baixado é o WhatsApp. E aí, do primeiro ao quinto, a gente sempre tem o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, diferente do mercado americano. Então, a gente já começa aí mostrando que valeu a pena a gente ter se deslocado no mercado americano, já que lá o WhatsApp é o quinto aplicativo mais baixado, né? Lá o Messenger ganha disparado. A gente tem o perfil A e o perfil D. O perfil A é o perfil da população que geralmente tem um iOS ou um Android de última geração, que tem acesso muito fácil à tecnologia, que tem acesso muito fácil à aquisição de qualquer tipo de produto através de tecnologia e que está habituado a uma jornada digital. O perfil D é muito legal. Ele tem uma restrição financeira muito grande, ele tem uma restrição tecnológica muito grande, mas através do smartphone, ele tem um smartphone que obviamente é um Android, mas um Android não da melhor geração do Android, mas um Android que permite uma conexão e uma navegabilidade muito boa. Ou seja, nas duas pontas você tem uma discrepância social muito grande, mas uma proximidade em relação ao drive que leva a tecnologia, ao acesso à informação muito próxima, né? Começando pela... ele geralmente não tem uma linha telefônica, mas ele não usa um pacote de linha telefônica, mas ele tem um pacote de dados. Ele entra nas promoções dos chips, ou seja, ele tem um 4G. Se você pegar a estação de São Paulo, que eu costumo chamar da estação Walking Dead, que é Consolação, que é Paulista, e Paulista, que é Consolação, né, é invertido, e fazer aquele caminho às 6 horas da tarde do corredor de Walking Dead, você vai ter que andar em fila indiana, né, como um zumbi, e basicamente você tem todo mundo com a mochila voltada para frente, com medo para assalto, fone de ouvido e o celular apoiado na mochila, assistindo um streaming de vídeo. É fantástico isso, ou seja, você tem o trabalhador braçal, o trabalhador administrativo, o executivo, todos eles ali fazendo a mesma jornada usando o streaming de vídeo. Dessa forma, a gente entendeu que a estratégia de fato era oferecer saúde para toda a população brasileira. A gente entrou nessa jornada, aceitou esse desafio, mergulhou, e agora a gente conseguiu aí lançar o aplicativo, e a gente lançou o aplicativo nessa fase, depois de muita luta e muita briga, free para a população. Ou seja, nesse momento de Covid e com um decreto vigente no estado de São Paulo, a gente conseguiu, de fato, apesar de ter um gateway de pagamento já instalado, instituído, a gente ter builds com gateway de pagamento, conseguir validar, ou seja, qualquer um agora que baixar o aplicativo Teladoc consegue, em menos de 30 segundos, acessar um médico de forma gratuita. Então, acho que essa foi a nossa colaboração. Entendo que o mercado realmente vai sair muito mais fortalecido, principalmente pela aceitação agora da classe médica, né? O corporativismo entendeu a necessidade de ter uma contingência à segurança do consultório. Eles entenderam que mesmo numa vigência de um problema de saúde, toda aquela segurança do ambiente de consultório, ela caiu por terra. E, de fato, hoje a gente tem a necessidade de uma adoção de uma ferramenta virtual de atendimento médico. Acho que é nesse contexto que a gente se insere. A gente volta a falar um pouco mais sobre isso, porque eu estou interessado não só no perfil tecnológico, usabilidade tecnológica, mas no perfil de aderência a uma consulta médica virtual. Quer dizer, esse delay é que a gente conversa um pouquinho depois. O cara mais importante... O cara mais importante do Brasil hoje é esse cara que está aqui na minha frente. Quer dizer, ele gerencia a tecnologia de 45 milhões de cidadãos. Sabe lá o que é isso, Jimmy? Sabe o que é você dormir pensando, bom, será que o aplicativo que eu lancei vai ser usado, vai ter a facilidade que eu projetei? Ele está no 30% do PIB do Brasil, está no estado de São Paulo. O maior IDH do país está aqui. Quer dizer, ele tem vários projetos, o CIMI, que é um monitoramento inteligente na área de georreferência, que está ajudando
Depois ele vai me explicar um pouquinho por que 50% de aderência ao isolamento é ruim. Isso você vai ter que me explicar, porque eu não consigo entender. Você pedir, solicitar, fazer um gesto de grandeza e solicitar para que as pessoas fiquem em casa e 50% aderem, isso é um negócio absolutamente fantástico. Mas você depois vai me explicar sobre isso. Joel é o coordenador de tecnologia, de inovação, de informação do Estado de São Paulo. Quer dizer, é aquele cara que não dorme? É ele. Entendeu? Aquele cara que tem a responsabilidade de, sei lá, 300, 350, 400 óbitos por dia, é o Joel. Joel, é claro, você pensa que você vai sair barato daqui? Essa é a sua carga. Além disso, ele é uma pessoa extremamente experiente, passou muito tempo na IBM, conhece profundamente o mercado de tecnologia, está no setor público porque gosta, não precisava estar, podia estar em qualquer multinacional e está aqui. Então, é uma grande oportunidade tê-lo aqui para falar os seus 5 minutos, se você quiser ir para Caracas. Vamos lá, cara. Bom, eu não quero, mas você me faz lembrar aquela frase: a expectativa é a mãe da frustração, portanto, preparem-se para a frustração. Né? Mas, de fato, o desafio aqui é muito grande e vou te falar, isso traz para nós um peso enorme, né? Porque a gente podia estar fazendo muito mais. A sensação todo dia é de que a gente está na dívida. Essa não é uma pandemia que não é um desafio que a gente difícil que a gente vence, ele é difícil que a gente perde. Quem assistiu ontem coletiva do governador, o Dimas Covas, lá do Butantan, estava falando, o vírus está ganhando. Não sei se está ganhando ou não, mas a sensação que a gente tem na tecnologia, e acredito até dentro dos hospitais, a cada paciente que morre, não é de vitória, não é de grandeza, é de pequenez diante do desafio. Tá? Mas deixa eu voltar aqui para a minha vaca fria, que é o que eu procuro fazer, não olhar para o tamanho do desafio, mas olhar para o que é realizável. Contar, alguns de vocês talvez já tenham ouvido a gente falar, pelo ponto da Secretaria de Estado, das grandes 4 frentes de digitalização. Eu tenho falado em várias palestras sobre isso. O Roberto Greenhalgh, que está aqui para me corrigir se eu falar besteira, trabalha com a gente lá também, tem palestrado sobre o assunto, e como essas 4 frentes vêm sendo afetadas nesse momento de pandemia, o que eu queria contar para vocês. A primeira frente é a que a gente chama de digitalização do acesso. Né? Nós começamos lançando aí um aplicativo de agendamento de consultas e exames, que depois está desenhado para virar triagem, acolhimento, o paciente certo no lugar certo. Foi um sucesso na região de Ribeirão Preto, múltiplos municípios aderindo, tem unidades que 60% dos atendimentos são feitos pelo aplicativo, e esse foi um projeto que tomou uma parada, simplesmente porque ele agenda serviços municipais e estaduais, mas ambulatoriais. E os serviços ambulatoriais deram uma grande travada. Né? Então, ele entrou em suspenso, a expansão desse aplicativo por múltiplos municípios, chama Hora Marcada, o aplicativo, ela está parada e acho que não tem muito outro jeito. Agora, é planejar uma retomada para que isso não seja um impacto. Né? Até o Agenda Fácil aqui do município de São Paulo, que eu e o Roberto fizemos aí quando a gente estava trabalhando no município ainda, também sofreu uma travada porque as UBSs do município de São Paulo estão com outra característica de atendimento. Né? Mas, ao mesmo tempo, um outro aplicativo que a gente tinha lançado para resolver o problema das farmácias, essas 39 farmácias que atendem 1 milhão de receitas por mês e com filas de 3, 5 horas de espera para retirar o medicamento, a gente lançou um troço chamado Hora Marcada, em que o paciente verifica a sua elegibilidade, são todos pacientes cadastrados, remédios de alto custo. O governo gasta 3 bi por ano com esses medicamentos. Né? E as pessoas iam no dia que queriam, no horário que queriam, ia todo mundo junto e lotava o espaço. Quer dizer, uma farmácia que atende Maria Zélia, aqui no Belenzinho, na capital, que atende 1.500 pessoas num dia, se a pessoa passa 3 a 5 horas lá dentro, a qualquer momento você tem 300, 400 ou 500 pessoas no mesmo espaço. E isso é inconcebível no momento de pandemia. A gente já tinha lançado o aplicativo. 5% aplicativo vai para a UTI depois. 5% vai para a UTI. Pois é. Quem está lá? Idoso, transplantado, cardíaco, DPOC, só grupo de risco. Bom, mas aí a gente já tinha lançado esse aplicativo lá no ano passado ainda. E a adesão vinha indo bem. Quem usava, adorava, mas estava em 20%, 25% de adesão e as farmácias ainda cheias. Para nosso, a gente fica mesmerized. Assim, o que esse cara está fazendo na fila?
Bocardi ia lá falar, mas falar, Bocardi, pergunta por que diabos ele está na... Eu ia na fila panfletar. O que o senhor está fazendo aqui? Pô? Marca horário. O cara sabe que o remédio, o que ele pode retirar, quando tem, quando não tem, ele é avisado. Quando ele chega lá, já o referenciamento já está separado, ele entra e sai em 10, 15 minutos. Todo mundo que usa feliz. Só 20% de adesão. Conclusão, chegou na pandemia, todo mundo falou o que a gente faz com as farmácias. Não pode parar de dar remédio, que as pessoas precisam tomar. Tudo uso contínuo, imagina um transplantado. Mas não posso botar 500 pessoas numa sala exprimidas. Então é o seguinte, obrigatório o uso do aplicativo. Coisa que seria impensável em outro momento da pandemia. Pré-pandemia. Imagina, o Ministério Público viria, vocês estão elitizando a saúde, como assim o pobre que não tem remédio? É esse classe D aí que o Jimmy estava falando. Todo mundo tem celular hoje em dia. Se não tem, o sobrinho tem, o primo tem. É todo mundo. Fizemos obrigatório. E nem é blefe. Porque 20% das pessoas ainda vão lá sem saber e retiram o seu remédio. Mas na medida em que 80% usam o aplicativo, 75%, a farmácia fez assim, parece um campo de futebol vazio. Tem 30 pessoas num espaço desenhado para 500, portanto, todo mundo com distanciamento, todo mundo recebe máscara, todo tem álcool gel, e passou a ser mais seguro você ir retirar o seu medicamento. E aí, outra coisa, as farmácias que estavam em 4 farmácias, agora já está em 6. Ontem começou, segunda-feira começou em Campinas, também era uma farmácia dessas lotadas, e então foi um turbinamento, assim, sabe, uma adesão, as pessoas agradecendo, não sei o quê. E essa coisa de tornar obrigatório, tornar o digital obrigatório. Coisa que Dinamarca, vamos falar de China, porque é ditadura, mas Dinamarca não é ditadura e lá o digital é obrigatório. Noruega. Se você não quiser... Noruega, pois é. Então, não tem nada de errado em obrigar o digital. Entendeu? Claro que você tem que dar um serviço para quem não pode, não quer, ou não tem celular, ou é analfabeto, ou não enxerga direito, e sei lá, a usabilidade fica limitada, mas assim, exceção. Trata a exceção pessoalmente e trata todo mundo, o resto é digital. Poupa tempo é um pouco assim. Né? Então, bacana, foi uma turbinada bem legal nessa questão desse aplicativo. Isso é a digitalização do acesso. A segunda frente que a gente trabalha é telemedicina. E até eu não vou reclamar não, que é uma frente que a gente vinha com muita força, lançamos um programa de teledermatologia, estava em 26 municípios, super bem recebido. O Einstein faz a retaguarda, exatamente. E lá nas UBS tira foto das lesões. Em 2 semanas o cara já está marcada a biópsia dele, se precisar de biópsia. Antes levava 8 meses para ver um médico. Então, diferença entre vida ou morte para um número de pessoas lá. É uma triagem, mas também é um diagnóstico, telediagnóstico e uma teleconsultoria, porque quando não é caso de biópsia, volta uma recomendação para o médico da origem para já fazer o tratamento ali mesmo na UBS. Então, teleconsultoria, teletriagem, telediagnóstico num pacote de dermatologia para telemedicina é show. Então, a gente já vinha fazendo e vinha avançando. E surpreendentemente, dentro da secretaria, um apoio imenso à teleconsulta. Inclusive, uma predisposição de enfrentar o CFM, de discutir com o CFM, chamamos o Ministério Público para discutir regulações. Essas funcionalidades, a liberalidade, as restrições do CFM. E aí o que acontece? Vem a pandemia e isso acaba virando regra, né? Quer dizer, um troço que antes era para ser uma exceção, cuidado, não sei o que, vira regra. A gente tinha e tem um projeto que a gente deu uma travada, que é um projeto de teleconsultórios, atender 5 milhões de pessoas que moram a mais de 150 quilômetros de um AME, que é onde a gente faz consulta de especialidade, atendendo um teleconsultório bem high-tech que fica lá na UBS. Esse a gente segurou, só que as consultas que se fazia presenciais no AME estão sendo convertidas, tem agora um projetinho, está em fase final para lançar, estão sendo convertidas a opção do paciente para teleconsultas, usando ferramentas até mais simples de vídeo, nesse momento. Depois, o projeto grande com os teleconsultórios lá, aí é uma plataforma mais completa, acho que é um ponto muito importante, é um dos fatores de sucesso da Teladoc, que a gente conversa, a plataforma certa vai dar qualidade à telemedicina, né? Até puxa a digitalização. Quando você faz telemedicina, já entra prontuário eletrônico, já entra prescrição digital, já entra um monte de outras coisas que na consulta presencial, às vezes, custam para engrenar.
Então, telemedicina a gente vê com força, ela também é parte do combate ao Covid, porque a gente lançou um aplicativo de acompanhamento de doentes, né? É uma etapa. Aí eu vou deixar, se a gente tiver tempo e o Guilherme perguntar, eu vou falar sobre as frustrações, né? E aí eu vou falar desse aplicativo, como é que ele encaixa na frustração. Mas deixa eu terminar a parte não frustração primeiro. Mas a gente tem um aplicativo que tem a telemedicina incluída ali. Daí, a terceira frente é a história clínica digital, a gente já falou bastante disso, como é que a gente integra a história clínica do paciente. Esse é um projeto que, em teoria, parou, porém, quando a gente fala de testagem, que agora o Estado está entrando nessa onda de testagem em massa, certo? Aconteceu nos Estados Unidos, que começou tarde a testagem, mas quando começou com uma plataforma interoperável, porque a testagem ela é só uma parte do processo. Ela é parte do diagnóstico, que por sua vez é parte do tratamento. Você tem que selecionar, tem uma estratégia, então, que paciente é elegível. Depois tem no final, o que você faz com esses dados agregados, que região, mapas de calor, se a escola pode abrir, se o shopping deve abrir. Então, essas coisas têm que estar integradas. E a gente está propondo, mas isso é uma ambição nossa da tecnologia, não é uma decisão da Secretaria ainda, que a gente construa uma plataforma tecnológica interoperável para suportar a testagem. Estou falando de projeto de 10 dias, então esse vai ser bem desafiante. Quem sabe a gente tem boas notícias para trazer. Depois a gente volta nesses projetos. Isso. Joel, tá bom? E a última coisa que eu queria falar, que é óbvio, é o Big Data, né? Quer dizer, a força que ganhou o analítico nesse momento dentro da Secretaria. Era um projeto que a gente já tinha contratado, financiado pelo BID, com Einstein e Accenture formaram um consórcio. E esse projeto, na medida em que entrou a necessidade de informação da pandemia, ele ganhou uma força incrível, todo mundo se dedicando a ele, usando e contribuindo com dados. Então, uma quebra aí muito interessante. Guarda esse tema, porque eu vou fazer uma pergunta só sobre analytics, tá certo? Para os três. Muito bem. Tá bom? A gente já volta nesse tipo de questionamento. Veja só uma coisa, eu vou fazer vou sair fora aqui do nosso script e vou fazer uma pergunta para vocês que não tem nada a ver com os seus negócios, com as suas empresas, com o seu business, com os seus projetos operacionais que vocês estão envolvidos, né? Imagina uma pergunta pessoal, tá? Eu quero uma resposta de 1 minuto. Quer dizer, quem responder mais do que 1 minuto, eu desligo aqui a câmera e ele volta para casa, tá certo? Quer dizer, 1 minuto. A pergunta é a seguinte: você está lá na sua casa, você está no seu local de trabalho e você começa, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses de grande crescência, de grande relevância sobre uma determinada droga, uma determinada vacina, e num dia qualquer, num belo dia, um dia ótimo, todo mundo vai para as mídias e uma dessas organizações, CDC, Ministério da Saúde ou o próprio Organização Mundial da Saúde, diz assim: pessoal, a vacina saiu. Ok? A guerra acabou. A vacina está aí. Veja, eu não estou perguntando se você já foi vacinado ou não, mas eu quero saber de você qual a primeira coisa que cada um de vocês vai fazer logo depois dessa notícia. Assim, minutos ou horas depois, não semanas depois. Você recebeu esse impacto, essa descarga de 3, 4 meses em que vocês estão no meio do furacão, e eu queria saber a opinião pessoal de vocês. O que vocês fariam logo depois de receber a notícia de que a vacina chegou e a guerra acabou? Lívia. Essa é uma pergunta muito curiosa, né? Sendo muito sincera, eu acho que mesmo do lado pessoal, nesses últimos tempos eu estou vivendo completamente em função da Cuco, né? Então, assim, eu acho que, de verdade, a primeira coisa que eu faria é servir os nossos pacientes com informação segura, né? Porque uma vez que sai essa notícia, vai gerar uma ansiedade absurda nas pessoas para entender como conseguir, como fazer, tem no Brasil, não tem no Brasil. Existe um bombardeio de informações, mas ao mesmo tempo pouca informação direta, né? Como faz? Então, eu acho que do meu lado, a primeira coisa que eu faria é respirar, né? Ufa, mas também construir um material com fonte segura para a gente conseguir servir os nossos pacientes com o principal caminho para que eles obtenham também o caminho para esse alívio. Essa é uma resposta politicamente correta. Tenta pensar em outra. Não, é verdade. Jimmy, você vai para um bar,
Você vai para um bar, você vai para a rua, você vai enfim, você vai se agarrar na família. Que diabos você vai fazer, cara? Primeira coisa, vou me vacinar. Não dá tempo. Não dá tempo. Vou pedir férias, dá graças a Deus que saiu, pedir férias. Vou para um bar, com certeza. A gente pode até marcar esse meeting lá, mas certamente sair um pouco desse ambiente inóspito que a gente vem vivendo aí. O Joel pode falar um pouco mais também, a própria Lívia, de 24 horas focado, né, nesse desafio, que é tentar encontrar soluções viáveis aí para a população na vigência da pandemia. Ou seja, eu, sinceramente, assim que isso acontecer, quero sair, quero me deslocar um pouco desse ambiente e voltar um pouco para a vida normal. A sua resposta coincide com a minha. Eu também, a primeira coisa que vou fazer é ir para um bar onde eu sei que todos os meus amigos vão estar lá. Eu conheço aquele bar lá, eu sei que todos vão estar lá. Então, eu vou para lá, vou abraçar todos eles. Não está me interessando o bebê, está me interessando essa congregação, né? Essa congregação de pessoas, de interação social presencial, né? Isso. Eu não aguento mais um vídeo. Touch. Joel, exatamente. Você... Eu vou te dar em 1 minuto 2 respostas, vamos dizer assim, as primeiras 24 horas desse processo. Cartesiano, eu gosto dele que ele é cartesiano. Durante o dia, eu vou trabalhar incessantemente num plano digital para o deploy dessa vacina, porque vai ser muito importante como a gente faz a tecnologia da informação, para como a gente faz com rapidez a estratégia mais inteligente para antecipar a imunização da população como um todo e reduzir ao máximo as mortes evitáveis. Não estou querendo ser politicamente correto, mas é fundamental esse trabalho. Passado esse dia, à noite, eu vou encomendar um filho que eu não fiz ainda. Tá bom. Enfim, todo mundo que está assistindo... A minha resposta foi verdadeira, viu, Guilherme? Não, eu sei. Realmente, dá uma aflição muito grande a gente ver a angústia que as pessoas têm para acessar a informação. Eu acho que isso... essa sensação, a vacina, ela vem como aquele alívio de dever cumprido, mas o meu dever só está cumprido se eu conseguir passar essa informação adiante. É muito sincero mesmo. E depois, lógico, né? Comemorar. Então, tá bom. Eu vou passar para frente e algumas perguntas que já estão chegando. É importante colocar esse ritmo dentro de uma avaliação de vocês. Também vou pedir 5 minutos para cada um de vocês fazer a seguinte resposta. A pergunta é a mesma para os três. Tudo que a gente está fazendo, todas as operações tecnológicas e digitais que a gente está fazendo, tem um pouco daquilo que o Joel falou. Tem a ver com dados. Quer dizer, nós estamos gerando uma quantidade imensa de dados. 90% das pessoas não está fazendo nada com esses dados, tá certo? Mesmo as grandes empresas, as multinacionais, tirando aquelas que vivem disso, que aquelas que trabalham com o seu core business em fazer gestão de inteligência de dados, as pessoas não estão fazendo muito pouco com esses dados. Esse dado, ele tem um valor imensurável pós-pandemia. Qualquer dado clínico de qualquer pessoa, ou de qualquer agrupamento de pessoa, ou de qualquer região do planeta, tem um dado importante para análise clínica, para análise laboratorial de novas medicações, de novos terapêuticos, de novas vacinas. Quer dizer, dentro da pandemia, isso tem um valor maior ainda. Porque se essa pandemia demorar 6 meses, tudo que for levantado nesses 6 meses de dados, de massas com perfis dos pacientes, por isso que eu perguntei para o Dini qual é o perfil do paciente, é ouro. E agora eu estou falando da parte mercadológica, tá certo? É ouro. Então eu queria saber de vocês, o que cada um de vocês, com a sua empresa, está fazendo ou pretende fazer com essa massa de dados. Alguns já estão fazendo isso através de ferramentas de deep learning, machine learning, ou estão utilizando redes neurais para utilizar esses dados de forma cíclica, escalonada. Enfim, todos os grandes computadores do mundo estão obtendo esses dados de alguma forma para usar. Mas desde empresas pequenas até o estado de São Paulo,
o que diabos você pretende fazer comercialmente? Eu não quero uma resposta assim, olha, eu vou pegar os dados e vou doar para uma instituição de pesquisa que pode fazer. Não. Não, eu quero fazer do lado da empresa. É possível que muitas empresas dobrem o seu valor de mercado, Jimmy sabe disso, dobre o seu valor de mercado por causa da massa de dados que ela conseguiu obter nesses meses de pandemia. Lívia, seus 5 minutos, vamos lá. Bom, vamos lá. Eu acho que como a gente, voltando só um pouquinho, né? Como a gente trabalha com adesão ao tratamento, a gente sempre trabalhou com dados, e assim, o dado ele é muito importante para ajudar a gente a conhecer um pouco melhor o comportamento de cada perfil de pessoa, né? De cada persona mesmo. Então, a gente já vinha trabalhando em uma série de análises e até mecanismos com esses dados para estudar comportamento e conseguir prever o que vinha por aí, né? Por exemplo, a gente conseguir prever um comportamento de um paciente obeso, da faixa etária tal a tal, que toma um medicamento, ele tende a deixar o tratamento no mês X, né? Então, a gente já vinha se acostumando com esse trabalho, e agora, como eu comentei no início, né? A gente está, comercialmente falando, a gente teve uma demanda em relação a isso que está muito relacionada à Covid e à testagem. O que estava acontecendo? As empresas estavam comprando testes, fazendo testes, mas elas não conseguiam dar o próximo passo, que era a organização desses dados, né? E a alimentação e a retroalimentação para um feedback rápido que fosse capaz de trazer um plano de retomada para essas empresas. E é muito rápido, é muito dinâmico. Então, o que a gente fez? Comercialmente, a gente se organizou como uma plataforma de cuidado digital para receber os resultados desses testes, conseguir dar um mapa para a empresa de como está a população hoje, né? E aí, empresa por empresa, e o foco são as grandes empresas, então, nessas grandes empresas, as suas populações serão monitoradas e a gente consegue usar isso como uma linha de negócio aqui dentro da Cuco, mas também trazer dados que são extremamente relevantes para reforçar o plano de retomada. Então, do nosso lado, a gente já trabalhava com alguns mecanismos, posso citar machine learning, algumas coisas, mas praticamente, assim, de forma prática, o que a gente vai fazer é lançar uma nova linha. Estamos lançando agora, em junho, que é para o cuidado digital das empresas, que vai ajudar empresa por empresa a gente ter esse controle maior e ajudar na retomada, né? Precisa voltar, a gente sabe que precisa voltar em segurança. Então, a gente entende que a gente cabe nesse contexto. Ok, Jimmy, você. Bom, o dados estruturados na área de saúde é um desafio imenso, né? Acho que o Joel sabe muito bem disso aí. A gente tem muito dado transacional, né? Então, eu sei quando que o Joel, quando a Lívia, quando o Guilherme fizeram um hemograma, tá, mas e daí? Quando eles repetiram esse hemograma, quando eles escolheram bilirrubina, quando... Mas, enfim, isso não quer dizer nada. Então, a gente tem uma série de dados transacionais que, na verdade, dificultam muito uma avaliação clínica e até mesmo a possibilidade de você usar inteligência artificial para criar algum... para gerar um score e classificar de alguma forma com que você encontre um padrão e gere uma atividade, né? O que a gente tem feito a gente está montando um score de dados clínicos. Então, assim, a gente está separando o que é dado transacional, de dados de saúde, de dados assistenciais. Então, a gente gastou muito tempo estruturando toda a parte de infra, arquitetura da nossa plataforma, para coletar todos os dados assistenciais de forma estruturada, ou seja, basicamente hoje a gente tem pouquíssimos campos abertos disponíveis para qualquer um dos nossos profissionais de saúde preencherem dentro da plataforma, e todos esses dados eles são normatizados dentro do banco, com o intuito de, nos próximos 6 meses de plataforma, a gente gerar o primeiro score de saúde, o primeiro score clínico, de fato. No aplicativo, a gente já disponibilizou o monitor é um piloto do que vem por aí. Então, no próprio monitor de saúde, ali você tem dados básicos, mas dali a gente, no back-end, a gente está trabalhando com a coleta desses dados assistenciais de forma estruturada, e mais do que isso, todas as vezes que a gente precisa confirmar um dado com o usuário, a gente faz isso no momento da jornada que é mais pertinente para ele. Eu não faço ele fazer o onboarding no aplicativo, e durante o onboarding eu pergunto peso, altura, IMC, não, porque não faz sentido.
Mas quando eu oferecer um programa esportivo, quando eu oferecer um programa nutricional, aí sim eu vou coletar dados de fato necessários que fazem sentido para ele fornecer naquele momento. E dessa forma a gente está juntando isso, né, no back-end. Toda a arquitetura foi estruturada para nos próximos 6 meses a gente já ter aí dado suficiente internamente para poder oferecer para você, como usuário, né, da nossa plataforma, o usuário final, não para as instituições aí, esse é um foco importante nosso, é entregar para você os seus dados de saúde, um score clínico seu. E aí sim, você decidiu o que você faz com isso. Até mesmo virar e falar assim, tá bom, cansei da Teladoc, agora eu quero levar meus dados para outra empresa, enfim, ou saí do Sírio e agora eu estou indo para o Einstein. Saí do Santa Catarina e estou indo para o Osvaldo. Saí da rede municipal e estou indo para a rede estadual. Ou seja, entregar para o usuário final o que é dele, né? Que são os dados de saúde. Eu só faço uma consideração, né? Que é assim, o mundo chegou até o século XXI com a ciência extremamente avançada, com a ciência médica extremamente avançada, sem dados estruturados. Jimmy? Quer dizer, nós não podemos perder de vista de que tudo que aconteceu até aqui não tinha dados estruturados. Existem 3 ferramentas que eu tenho conhecimento que já transformam dados não estruturados em dados estruturados. Você deve conhecê-las. Quer dizer, a pergunta tem menos a ver com o que esse dado, estruturado ou não, significa para o usuário. Para ele, 2019, 2020, não significa nada. Ele está a milhas de distância de saber o que aquilo tem significado para ele. Quizá para o médico dele tenha muita importância, mas para ele ainda não tem. Eu só faço esse preâmbulo porque toda a ciência tecnológica desta primeira metade, deste primeiro quarto do século, usa esse argumento. Dados não estruturados. Dados não estruturados. Calma lá. A gente descobriu penicilina sem dados estruturados. Então, existe um grande caminho que pode ser percorrido mesmo com os dados não estruturados. Eu gostaria de ter a possibilidade de respondê-lo. Posso? Faça a réplica. Vai. Então, vamos lá. Sem dúvida, a gente evoluiu bastante. Só que a gente fala em dados estruturados e fala de inteligência artificial agora como se fosse algo novo, sendo que a gente tem isso desde o final da década de 60. E por que isso não foi para frente? Porque a gente não tinha o básico, computador em nuvem. A gente não tinha escala computacional. Hoje, se eu juntar dados estruturados com escala computacional, ou seja, poder computacional em nuvem ilimitado, ou seja, hoje eu não preciso montar 470 servidores dentro da empresa. Eu tenho uma conta no Google Cloud, AWS, Azure, qualquer um, ou os 3, e aí vou setar a minha infra para, de fato, explorar isso ao máximo. Concordo 100% com você, mas aí talvez seria uma discussão um pouco mais profunda, que é a diferença da inteligência artificial para a inteligência artificial geral. Tudo bem, a gente consegue, com dado não estruturado, fazer inteligência artificial, mas para a gente chegar na inteligência artificial geral, que é não só analisar esse dado estruturado, para entender se ele precisa aumentar a insulina, se ele tem que ir para LISPRO ou ficar na NPH, mas entender talvez que para que haja uma diminuição da dose de insulina, ele tenha que melhorar o antihipertensivo, aí a gente fala de inteligência artificial geral, ou seja, aí a gente fala de dados estruturados. Só para concluir de forma rápida, quando o primeiro computador, né, através de inteligência artificial, ganhou uma partida de xadrez, né, do Kasparov, o que aconteceu foi que, putz, cara, se o computador ganhou a partida de xadrez dele, tudo é possível. E dali a gente entendeu que, na verdade, o jogo de xadrez não exigia uma inteligência geral como a gente imaginava, que, na verdade, era uma sequência de possibilidades ali, limitadas, mas que, se um computador a entendesse, ele resolveria aquele problema. Mas isso não necessariamente faria com que esse mesmo computador resolvesse um problema muito mais simples em qualquer outro contexto. Acho que está aí a grande diferença de um dado não estruturado para um dado estruturado. Vamos fazer uma live só sobre isso aí. Lívia, depois eu devolvo o tempo para você, tá bom? Joel, vamos entrar pessoal, nessa só coisa... queria... Faltam 5 minutos para as 11, okay, então ótimo, só para a gente já ir finalizando. Joel, é os seus 5 minutos, Joel. Em 3 minutos eu vou te dizer o seguinte, olha só,
sendo bem grotesco assim no comentário, no sentido bem simplificado, a medicina de qualidade não precisa do dado. Ela só precisa do dado para a gente poder fazer, para ser sustentável. Porque você tem altíssima tecnologia médica nos Estados Unidos e gasta 19% do PIB. E as pessoas têm filho em casa porque não conseguem pagar ou chegam no hospital em últimas, porque quebram, falem, porque não conseguem. Então, a questão do analítico aqui, claro, tem vacina, tem pesquisa genômica, etc. Claro, a tecnologia importa, mas a tecnologia de TI, que é a parte mais analítica, ela importa não para melhorar, agora a medicina vai melhorar, não, agora ela vai chegar para mais gente, agora ela vai ser sustentável, agora eu vou conseguir levar telemedicina para quem está longe, agora eu vou conseguir atender melhor em 15 minutos, que é o que eu tenho para atender no público, porque eu vou trazer o dado clínico do paciente. E se no passado o problema foi dado, eu estou contigo, esse dilema de dado estruturado para não estruturado já caiu por terra, porque você pega o não estruturado e estrutura. Pô. Então, se for isso, estrutura o dado. Está escrito em papel, vai lá, lê o papel, lê o OCR, lê o dado, estrutura o dado. Então, não é esse o problema. Dado já foi problema, não é mais. Então, hoje é o contrário, estamos inundados em dados, mesmo na saúde pública, mesmo numa consulta sem computador no consultório, aquele evento está inundado de dados relevantes para a continuidade do atendimento. Segundo, era computador. Não é mais. O Jimmy acabou de falar, não é mais. Hoje você processa a quantidade de dado que for, no jeito que for, estruturado, não estruturado, com imagem, sem imagem, nas nuvens, e a custos muito baixos. Gente, o problema hoje, porque, vamos combinar, analítico ainda é uma promessa não cumprida. Né? Fala-se muito, entrega-se pouco. O problema não está no dado, o problema não está na falta de computador, o custo de computacional, o problema hoje está na pessoa, está do lado de cada tela. Está na pessoa paciente, mas também está na pessoa classe médica, simplesmente que as pessoas não usam, não valorizam essa coisa. Avançou demais a tecnologia e nós, e aí me incluo, ficamos para trás. Tomamos decisão na base da intuição, sem iluminar essa intuição com informação. E aí, nesse ponto, eu sou esperançoso, porque eu acho que essa epidemia, essa pandemia veio para quebrar um pouco esse paradigma. Todo mundo agora sabe falar, todo mundo que tramita nesse meio, nesse círculo, sabe falar de curva logarítmica, sabe falar de projeção, sabe falar de percentual, sabe olhar para gráfico, fazer uma análise. Então, as pessoas estão dando mais valor assim, no meio da desinformação, elas estão vendo a importância de ter informação, porque o que elas sabiam de intuição simplesmente não resolve esse problema. Nem sequer para regular um ventilador lá dentro da UTI. Precisa ter esses dados estatísticos, seja da ResMed ou seja de outra fonte, para você regular melhor o ventilador para essa doença. Então, agora eu vejo as pessoas ávidas, quer dizer, o que era eu indo lá, gente, olha o Big Data aqui, agora é o contrário, as pessoas cobrando da nossa área, cadê o Big Data na minha área de epidemia, de vacina, de calor, de isolamento, entendeu? Então, eu acho que essa quebra na cabeça das pessoas, e aí a nós, em particular, vai pegar num momento muito feliz no sentido, não da epidemia, mas que a gente tem um contrato vigente com um consórcio muito bom e recursos para dar uma avançada. Eu acho que essa das nossas 4 frentes é que vai avançar, já está avançando, com viés de Covid, e vai avançar no pós-pandemia, seja quando for, nos outros temas que a gente já tinha elencado anteriormente para iluminar com analítico. Então, eu estou otimista que esse último elo da cadeia, que são as pessoas, a gente vai ter uma quebra de paradigma aí, porque dado e computador, esses desafios já estão superados. Só para completar, quer dizer, o mundo pós-pandemia, na minha visão, o mundo pós-pandemia não terá tempo para esperar dados estruturados. Ciência médica não vai ter tempo os dados não estruturados vão ter que ser conformados de alguma forma para rapidamente se transformar em estruturas elegíveis pelos sistemas de analytics. Enfim, eu queria deixar 1 minuto para a Lívia. O Joel falou uma coisa, antes de a gente fechar, eu queria que você em 1 minuto dissesse uma coisa para mim, que você é a mais jovem aqui. Você percebe que você está num momento especial do mundo? Eu não estou falando só da sua vida, estou falando do mundo. Quer dizer, você tem consciência de que daqui a 20 anos, eu não sei o que você vai lembrar daqui a 20 anos, mas a minha geração, do Jimmy, do Joel, lembrou das Torres Gêmeas, tá certo? Você tem consciência de que esse é um momento riquíssimo para a tua vida?
1 minuto. Bom, com certeza, né? Eu acho que viver um momento histórico tem o lado desafiador e tem o lado de você conseguir aprender muito numa velocidade muito rápida, né? Eu acho que está sendo um momento que ninguém vai tirar da gente. A gente vai lembrar das coisas que foram desafios, a gente vai lembrar do que mudou, a gente vai, espero, esquecer um pouco como era antes, né? E como era tão desafiador. E eu acho que a gente vai começar a fazer as coisas diferentes. Como ser humano, principalmente, né? A gente passa a valorizar outras coisas e a gente consegue passar isso adiante. Eu acho que eu nem preciso de 1 minuto para falar, porque certamente é um momento muito especial. Ok. Eu agradeço vocês 3, mas eu queria que a gente prestasse uma homenagem aqui, rápida, né? Do meio-dia de ontem até o meio-dia de hoje, vão morrer mais ou menos umas 1.000 pessoas do Covid no Brasil. Essa é mais ou menos a média que nós estamos entrando agora, tá? Ao redor dessas 1.000 pessoas, existem 5, 6 profissionais, e cada uma delas existem 5, 6 profissionais de saúde que estão ali no eixo do furacão, tentando tirar o máximo possível. Também, de cada uma dessas pessoas que vai entrar em óbito daqui a alguns minutos e que está entrando em óbito agora, existem 2, 3 ou 4 que estão saindo dos hospitais, que estão saindo das zonas de UTI, que estão saindo com alguma recuperação ou totalmente recuperadas e estão voltando para casa. Então, eu queria pedir que nós 4 e todos os outros que estão em casa, a gente fizesse uma salva de palmas para esses familiares que perderam os seus pacientes, os seus queridos, de uma forma brutal, quer dizer, sem despedida, às vezes sem enterro, enfim, eles merecem um grande conforto nessa hora. Aqueles que estão saindo também dos hospitais e que estão, de certa forma, voltando para suas casas, e para todos os profissionais de saúde que, de alguma forma, estão entregando parte da sua vida para esse momento. Vamos fazer uma salva de palmas aqui, pessoal. Acho que é o mínimo de homenagem que a gente pode fazer por eles. Tá bom? Obrigado a todos. Pamela, é com você. Até a próxima. Aí, pessoal, muito obrigada pela discussão, foi ótima. Obrigada pela participação de todos. Lembrando que esse material ele vai ficar disponível no canal do YouTube, tanto da Hospitalar quanto do Portal Saúde Business. E aqui na tela, a gente vai deixar compartilhado um QR Code para que vocês preencham uma breve pesquisa. E à tarde a gente vai falar sobre o impacto da fragmentação de dados no contexto da pandemia do Covid. A moderação vai ser feita pela Natália Nunes, que é Head de Conteúdo da Informa Markets. Vai ter participação do Ariel Dascal, CDO da Redditor, Diego Alvarez, CIO, CDO da DASA, o Paulo Magnus, presidente da MV, e Ronan Damasco, National Technology Officer da Microsoft. Então, mais uma vez, obrigada e a gente fica por aqui. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, líder.